not. Ela passou a noite inteira em lágrimas, mas ao amanhecer, uma decisão estava tomada. Quando o marido chegou em casa, ficou genuinamente impressionado com o que viu. O apartamento brilhava de tão limpo e sobre a mesa estava posta uma verdadeira festa com os seus pratos favoritos. Eu não te disse? É só levar umas porradas que você aprende a ficar mansinha, ele comentou, com um sorriso convencido, sem ter a menor ideia da surpresa que o aguardava. Clara despertou às 5 da manhã, bem antes do alarme, sentindo Rodrigo se revirar na cama ao seu lado, resmungando palavras desconexas num sono pesado. Ela ficou completamente imóvel, prendendo a respiração para tentar decifrar a dele. E somente quando o ouviu voltar a respirar fundo, num ritmo regular, é que ela deslizou para fora das cobertas com o máximo cuidado. O piso frio de cerâmica queimou a sola dos seus pés descalços, mas ela já estava acostumada. Tateou no escuro até encontrar os chinelos e saiu do quarto sem fazer um único ruído. Na cozinha, ligou a chaleira elétrica, tomando um cuidado extremo para não fazer barulho com a louça. 5 anos atrás, quando tinham acabado de casar, ela podia se dar ao luxo de fazer barulho pela manhã, bater a porta do armário, tilintar a colher na xícara, ligar a televisão da sala. 5 anos atrás, Rodrigo acordava com um sorriso, a abraçava por trás enquanto ela estava no fogão, beijava o topo da sua cabeça e dizia que ela era a melhor mulher do mundo. Mas isso parecia ter acontecido em outra vida. Uma vida onde ela realmente acreditou que estava se casando por amor. Agora, ela tinha aprendido a arte de ser invisível, especialmente nas manhãs em que Rodrigo acordava de ressaca depois de mais uma noite de bebedeira com os amigos. Ele estava bebendo cada vez mais. Antes era só às sextas-feiras. Agora, aqueles seus amigos, Beto e Léo, podiam ligar numa plena quarta-feira e arrastá-lo para o bar. Ele sempre voltava agressivo, com os olhos vermelhos injetados e um cheiro de álcool que não desaparecia nem com o banho da manhã seguinte. Clara deu um gole no chá quente, olhando pela janela ao pátio cinzento de novembro. Árvores peladas, poças d'água da chuva da noite anterior, a luz fraca dos postes. Eram 6 da manhã. Ela só precisava estar no trabalho às 9, mas não conseguia mais dormir. Não conseguia mais ficar deitada ao lado do homem que ela passara a temer profundamente. Quando exatamente isso começou? 6 meses depois do casamento? 1 ano? Ela já não se lembrava com clareza. Só lembrava da primeira vez que ele gritou com ela. Foi porque ela esqueceu de comprar o queijo frescal que ele gostava. Simplesmente esqueceu. Tinha se atrasado no trabalho. Estava exausta. O mercado estava lotado, uma fila enorme. Chegou em casa, começou a preparar o jantar, e então Rodrigo foi até a geladeira. — Cadê o queijo? Ele perguntou. E a voz dele já tinha um tom de irritação. — Ah, meu bem, esqueci de comprar. — Desculpa, amanhã eu compro sem falta, ela respondeu, mexendo algo na panela. Ele bateu a porta da geladeira com tanta força que os potes lá dentro tremeram. — Eu te pedi uma coisa. Uma coisa! Você por acaso pensa com essa cabeça ou ela só serve para enfeitar? Ela tentou se justificar. Falou da fila, do cansaço. Ele nem quis ouvir. Simplesmente foi para o quarto e bateu à porta. Naquela noite ela chorou muito, achando que a culpa era dela. Afinal, ela tinha mesmo esquecido. Deveria ter anotado, colocado um lembrete no celular. No dia seguinte, ela comprou 3 tipos diferentes de queijo. Ele nem notou. Depois disso, os incidentes só aumentaram. Uma xícara suja esquecida na pia? Um escândalo. A sopa estava salgada demais? Um prato atirado no chão. Uma toalha dobrada do jeito errado no armário? 10 minutos de grito sobre como ela era relaxada e como ele tinha dado azar na vida. Clara tentou explicar. Tentou se justificar. Mas isso só o deixava mais furioso. Então, ela aprendeu a ficar calada. Baixava os olhos, balançava a cabeça, concordava. Era mais fácil concordar do que discutir. E então, Dona Sônia voltou para a vida deles.
A sogra morava em outro bairro e no primeiro ano de casamento quase não apareceu. Mas quando Rodrigo começou a se queixar para a mãe que a esposa era meio avoada, que vivia esquecendo as coisas ou fazendo tudo errado, Dona Sônia decidiu tomar a situação sob seu controle. Ela passou a visitar todos os sábados. No começo, ela avisava. Depois, parou. Simplesmente tocava a campainha, entrava, passava um olhar crítico pelo corredor e começava. Clarinha, por que esse espelho não foi limpo? Está vendo as manchas, querida? E esse capachô da entrada precisava de uma lavada, não acha? Está encardido. Clara, querida, o seu fogão não está limpo o suficiente. Estou vendo manchas de gordura aqui. E ela sempre falava com uma voz suave, quase melosa, com um sorriso no rosto, como se estivesse apenas compartilhando conselhos de vida. Mas, na verdade, ela estava destruindo a autoconfiança de Clara, visita após visita. E ela sempre encontrava algo errado. Mesmo que Clara passasse o dia anterior inteiro esfregando, limpando e polindo o apartamento até brilhar, a sogra encontrava um grão de poeira em cima do armário, uma marquinha na janela, a colcha da cama que não estava perfeitamente alinhada. Rodrigo ficava calado enquanto a mãe criticava a esposa. Sentava-se no sofá, mexendo no celular ou assistindo televisão, fingindo que não estava ouvindo. Mas depois, quando Dona Sônia ia embora, ele explodia. Você viu, né? Minha mãe vem aqui e a casa está essa bagunça. Eu sinto vergonha dela. Bagunça, para ele, podia ser um suéter que Clara deixou no sofá, ou uma revista que ela estava lendo à noite. Ela já nem tentava mais explicar que o apartamento estava limpo, que ela fazia o possível. Apenas concordava e ia guardar o que ele apontava. Naquela manhã, sentada na cozinha com a xícara de chá já frio, Clara lembrou da noite anterior. Rodrigo chegou tarde, depois das 10. Cheirava a cerveja e cigarro. Ela não perguntou onde ele estava. Há muito tempo aprendera a não fazer perguntas desnecessárias. Apenas perguntou se ele ia jantar. Ele passou direto por ela. Foi à cozinha. Abriu a geladeira para pegar algo e de repente gritou. Você fez estrogonofe de novo? Eu te disse que não aguento mais comer isso. Clara ficou sem reação. Ele nunca tinha dito que não queria estrogonofe. Pelo contrário, sempre pedia para ela fazer. Dizia que era seu prato favorito. Mas, Rô, você adora estrogonofe. Ela disse baixinho. Adorava. Agora enjoei. Você por acaso escuta o que eu falo? Ele pegou a panela com o estrogonofe e a atirou dentro da pia. A panela bateu na borda de inox com um estrondo metálico. O molho respingou na parede, no chão, nos panos de prato limpinhos que estavam pendurados ao lado. Clara ficou paralisada, incapaz de se mover. Limpa isso, ele rosnou, e foi para o quarto. Ela ficou limpando até 1 da manhã. Esfregou o molho da parede, dos azulejos, lavou a panela amassada. Chorou baixinho, para que ele não ouvisse. Depois, foi para a cama e deitou-se bem na beiradinha, o mais longe possível dele, e custou a pegar no sono. Agora, pela manhã, não havia mais vestígios do incidente. Ela tinha limpado tudo muito bem, mas o cansaço parecia ter se infiltrado em seus ossos. Clara terminou o chá, lavou a xícara e a colocou no escorredor. Olhou o relógio. 6h30. Hora de se arrumar para o trabalho. Ela trabalhava como contadora em uma pequena empresa de comércio. O trabalho não era maravilhoso, e o salário era apenas razoável, mas a equipe era boa. Ou melhor, era boa. Antes, ela e as meninas, especialmente Mariana, saíam depois do expediente para tomar um café, conversar. Naquela época, Clara ria, contava histórias engraçadas. Mas então Rodrigo começou a ligar para ela a cada meia hora, exigindo que ela fosse direto para casa. Se ela se atrasasse, ele a submetia a um interrogatório. Onde estava? Com quem? Por que demorou? Uma vez, ela se atrasou 1 hora. Era aniversário de Mariana, e Clara não conseguiu sair mais cedo. Ficou sem graça. Quando chegou em casa, Rodrigo a esperava no corredor. Onde você estava? Ele perguntou, a voz gélida. No aniversário da Mariana. Eu te avisei de manhã. Avisou.
mas não disse que ia ficar na rua até às 8 da noite. Eu não achei que ia demorar tanto. Ele deu um passo na direção dela e Clara recuou instintivamente. Ele não a agrediu naquela vez. Apenas a agarrou pelos ombros e a sacudiu com tanta força que a cabeça dela balançou para trás. Para casa. Direto do trabalho, entendeu? Ela concordou com a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Ele a soltou e ela correu para o banheiro, onde finalmente desabou a chorar. Desde então, ela chegava em casa pontualmente às 6 da tarde, nem um minuto a mais. As colegas pararam de convidá-la para sair. No início, perguntaram o que havia acontecido, por que ela tinha se tornado tão reclusa. Clara dava desculpas. Dizia que estava cansada. Elas pararam de perguntar. Ela se tornou apenas a mulher silenciosa que chegava, fazia seu trabalho e ia embora. Ela se vestiu, pegou a bolsa e saiu do apartamento, tentando não ranger a porta. No corredor, encontrou a vizinha, Dona Zilda, uma senhora idosa do primeiro andar que sempre sabia da vida de todo mundo. "Bom dia, Clarinha", cantarolou Dona Zilda, segurando uma sacola de pão e leite. "Que cedo você hoje?" "Bom dia, Dona Zilda." Preciso ir trabalhar." "E o seu Rodrigo, como vai? Trabalhando muito?" "Vai bem, trabalhando. Obrigada." "É um bom rapaz", ela continuou. "Vi ele ontem à noite com os amigos. Pareciam tão animados." Clara sentiu um aperto no peito. Ela apenas acenou com a cabeça e apressou o passo em direção à saída. Sabia que Dona Zilda adorava uma fofoca. E, se ela desse corda, a velha senhora começaria a fazer perguntas sobre sua vida de casada. E isso era a última coisa que Clara queria. Ninguém podia saber o que acontecia dentro de sua casa. Era vergonhoso. Vergonhoso admitir, até para si mesma, que vivia com um homem que a humilhava todos os dias. No trabalho, o dia se arrastou. Clara conferia números em relatórios, respondia e-mails. Os colegas conversavam, riam, discutiam planos para a noite. Ela ficava à parte. Na hora do almoço, Mariana parou em sua mesa. "Clara, vamos almoçar no Quilo?" "Obrigada, Mari, mas estou sem fome. Vou tomar um chá aqui mesmo." Mariana ficou em silêncio por um instante e depois perguntou, baixinho: "Está tudo bem com você?" Clara levantou os olhos e forçou um sorriso. "Claro, só estou um pouco cansada. Sabe como é? Esse tempo feio, outono." Mariana sentiu, mas seus olhos mostravam que ela não acreditava. Ela desistiu de insistir e foi embora. Clara a seguiu com o olhar, sentindo um peso no peito. Elas costumavam ser amigas, confidentes. Agora havia um muro entre elas. Um muro que a própria Clara construiu, porque se ela começasse a falar a verdade, não conseguiria mais parar. E então todos saberiam o quão patética ela era, o quão fraca, o quão idiota, por aguentar tudo aquilo. À noite, ela chegou em casa pontualmente às 6. Rodrigo estava no sofá, com o celular na mão. Um jogo de futebol passava na TV. "Vai ter janta?" Ele perguntou sem desviar o olhar. "Vou preparar agora." Ela foi para a cozinha, pegou frango e batatas na geladeira, começou a descascar os legumes. Tentava fazer tudo rápido, mas com cuidado. Rodrigo odiava esperar, mas também não perdoava qualquer desleixo. Meia hora depois, o jantar estava pronto. Ela pôs a mesa, chamou-o. Ele veio. Sentou-se, pegou o garfo, provou a batata. Fez uma careta. "Salgou? Desculpe", ela murmurou. Ele comeu metade da porção em silêncio. Depois se levantou, pegou o prato e o atirou dentro da pia. O prato se espatifou e os cacos voaram pelo chão. Clara se encolheu, mas não se moveu. "Da próxima vez, preste mais atenção", ele disse, e voltou para a sala. Clara, em silêncio, agachou-se e começou a recolher os cacos. As mãos tremiam tanto que sua visão ficou turva. Ela fechou os olhos com força, tentando segurar as lágrimas. Não conseguiu.
Uma lágrima escorreu, depois outra. Ela as limpou com as costas da mão. Quando terminou de limpar, lavou o chão, limpou a mesa, guardou a comida que sobrou em potes. Foi para o banheiro, trancou a porta e sentou-se na borda da banheira. Ficou ali, parada, olhando para os azulejos brancos. Por dentro estava dormente. Sentia como se algo essencial dentro dela tivesse finalmente se quebrado. A manhã seguinte era sábado. Isso significava a visita de Dona Sônia. Clara levantou às 7, embora pudesse ter dormido mais. Começou a faxina. Tirou o pó, lavou o chão, limpou o fogão, esfregou o banheiro. Tudo tinha que estar perfeito. Caso contrário, a sogra encontraria um motivo para suas críticas habituais. Dona Sônia apareceu às 10 da manhã. Uma mulher baixa, robusta, de cabelos curtos e uma eterna expressão de descontentamento. Ela entrou, inspecionou o corredor, cumprimentou o filho com um aceno e só então se dirigiu a Clara. Olá, Clarinha. Como vão as coisas? Bom dia, Dona Sônia. Tudo bem, obrigada. Que bom. Vamos ver como vocês estão por aqui. Clara a conduziu até a cozinha, onde a mesa já estava posta com chá e um bolo que ela assara de manhã cedo. Dona Sônia sentou-se, examinou a mesa, pegou um pedaço do bolo e provou. Sua expressão era impenetrável. Um pouco seco, ela disse por fim. Precisava de mais manteiga. Eu já tinha te falado da outra vez. Desculpe, vou lembrar na próxima. Clara respondeu automaticamente. Rodrigo estava ao lado, tomando chá e olhando o celular. A mãe começou a falar com ele sobre os vizinhos, sobre alguma notícia, sobre conhecidos. Clara ficou em silêncio, bebendo chá em pequenos goles. Ela só queria que a visita terminasse. Mas Dona Sônia não tinha pressa. Depois do chá, ela fez uma ronda pelo apartamento, olhando cada canto. No quarto, abriu o armário e inspecionou as prateleiras de roupa de cama. Clarinha, essas toalhas estão dobradas de qualquer jeito. Olha aqui, a ponta sobrando. Tem que ser mais caprichosa, entende? Sim, claro. Vou arrumar. No banheiro, a sogra passou o dedo na borda da pia, olhando para o dedo como se procurasse poeira. Não achou, mas mesmo assim disse: o espelho precisa ser limpo melhor. Consigo ver manchas. Clara sentiu, sem olhá-la nos olhos. Sentiu um nó apertado no estômago. Sabia que, mesmo que tudo estivesse impecável, Dona Sônia encontraria algo para criticar. Era um exame infinito que ela nunca conseguiria passar. Quando a sogra finalmente foi embora, Clara voltou para a cozinha e ficou sentada, olhando para o nada. Rodrigo passou por ela e disse: Viu só? Minha mãe tem razão. Você podia se esforçar mais. Clara não respondeu. Não tinha mais forças para responder. Apenas concordou com a cabeça e começou a tirar a louça da mesa. Suas mãos se moviam no automático, mas seus pensamentos estavam confusos. Quanto tempo mais ela viveria assim? 1 ano? 10? Sua vida inteira seria feita de medo, humilhações e tentativas de agradar quem era impossível de agradar? À noite, Rodrigo disse que ia sair com os amigos. Clara ficou sozinha no apartamento vazio. Deitou-se no sofá. Cobriu-se com uma manta e fechou os olhos. O silêncio era opressor. Sentia-se vazia e com frio por dentro. Tentou imaginar o amanhã, o depois de amanhã, e só via a mesma coisa. Uma sucessão interminável de dias em que ela andava sobre uma corda bamba, tentando não cair no abismo. Segunda-feira começou como sempre. Clara acordou antes do alarme, saiu da cama sem fazer barulho e foi para a cozinha. Rodrigo saiu para o trabalho, resmungando algo sobre se atrasar à noite. Ela assentiu, sem perguntar os detalhes. Aprendeu a não perguntar. O dia no trabalho foi lento. Os números dançavam na sua frente. Ela só pensava no que fazer para o jantar que agradasse Rodrigo. Talvez almôndegas? Ele gostava. Ou não. Semana passada, ele disse que estavam muito gordurosas. Então, frango com arroz. Mariana passou por ela. Clara, você está pálida. Tudo bem? Tudo. Só não dormi direito. Quer ir para casa mais cedo?
Eu termino seus relatórios. Obrigada, Mari, mas não precisa. Eu dou conta. Mariana deu de ombros e saiu. Clara voltou aos papéis. No almoço, foi ao mercado, comprou frango, legumes, pão. Voltou pelas ruas cinzentas, encolhida no casaco contra o vento de novembro. O céu estava pesado. As pessoas passavam apressadas. Clara também se apressou, sem saber por quê. Ninguém a esperava em casa. À noite, preparou o frango com legumes e ficou esperando. 8 horas, 9, 10. Rodrigo não ligava. Não respondia suas mensagens. Ela comeu um pouco sozinha e guardou o resto. Lavou a louça, limpou a mesa, sentou-se no sofá com um livro, mas não conseguia ler. 10h30, o telefone tocou. Era Rodrigo. Vou dormir aqui no Beto. A gente bebeu um pouco. Não dá para dirigir. Tudo bem, ela disse. Ele desligou. Ela largou o livro. Deitou-se, mas não conseguia dormir. O apartamento estava silencioso demais. Deitada no escuro, ela de repente pensou que, se ele não voltasse nunca mais, talvez fosse mais fácil. O pensamento a assustou. Ela fechou os olhos com força, tentando expulsá-lo, mas a ideia persistia. Teimosa. Rodrigo voltou na terça-feira, na hora do almoço. Estava sombrio, com os olhos vermelhos e o rosto amassado. Clara estava em casa. Tinha tirado o dia de folga por não se sentir bem. Estava tonta e enjoada desde manhã. Me dá alguma coisa para curar a ressaca, ele resmungou. Ela esquentou o frango de ontem, deu-lhe um copo de água com gás e limão. Ele comeu em silêncio. Bebeu e depois foi para o quarto e desabou na cama. Clara ficou na cozinha, olhando a chuva fina cair lá fora. Cinzento, frio, melancólico. Como a vida dela. Quarta-feira foi tranquila. Rodrigo trabalhou o dia todo. Voltou cansado, mas sóbrio. Jantou, assistiu TV, foi dormir. Clara sentiu um alívio imenso. Um dia de paz. Quinta era a folga dela. Acordou tarde. Decidiu fazer uma faxina geral, já que a sogra podia aparecer a qualquer momento. No fim do dia, a casa brilhava, mas suas costas doíam. Rodrigo chegou, olhou ao redor e aprovou com um aceno. Mantenha assim. Ela assentiu. Sexta, eu vou me atrasar, ele avisou. Vamos jogar boliche com a galera. Tudo bem. Ele a encarou como se esperasse uma objeção. Ela não disse nada. Ele deu de ombros e foi para a sala. Clara terminou de lavar a louça, os pensamentos longe. Lembrou-se de quando morava sozinha, neste mesmo apartamento, herança da avó. Uma kitnet, mas era dela. Ela trabalhava, saía com as amigas, ia ao cinema. Vivia. Então Rodrigo apareceu, alto, bonito, com um sorriso encantador. Ele a cortejou por 6 meses. Ela se apaixonou. Como ela pôde ser tão burra? A sexta-feira começou mal. Clara acordou com uma dor de cabeça que não passava nem com remédio. No trabalho, mal podia esperar para ir embora. Na hora do almoço, a sogra ligou. Clarinha, como vai o meu Rodrigo? Bom dia, dona Sônia. Estamos bem. Que bom. Olha, sábado não vou poder ir, tenho uns compromissos. Mas mantenha a casa em ordem, ouviu? E cuide do Rodrigo. Ele trabalha tanto, coitado. Você tem que dar conforto para ele. O homem tem que relaxar em casa, não se estressar com coisinha. Clara ouvia, sentindo uma raiva surda crescer. Coisinha. Conforto. E quem dava conforto a ela? Quem perguntava se ela estava cansada? Eu tento, dona Sônia. Ótimo. Ele não te disse que eu liguei ontem? Ele não atendeu. Fiquei preocupada. Não disse. Enfim. Tchau, querida. Clara desligou e massageou as têmporas. A cabeça latejava. À noite, chegou em casa e começou a preparar o jantar. Como Rodrigo ia se atrasar, ela fez algo que ela gostava. Uma torta de queijo. Comeu devagar, saboreando o raro momento de silêncio, sem gritos, sem críticas, sem pratos quebrados. Decidiu tomar um banho de banheira.
Encheu a banheira com água quente e espuma, deitou-se e fechou os olhos. O calor relaxou seus músculos. Ela pensou no que seria se não tivesse se casado. Talvez tivesse viajado, visto o mar. Sempre sonhou em ver o mar. Mas Rodrigo disse que era melhor passar as férias no sítio da mãe dele. E ela, como sempre, concordou. Saiu do banho perto das 9. Ligou a TV, mas ficou só sentada, esperando ele voltar e tudo recomeçar. Ele chegou perto das 10. Ela ouviu o barulho das chaves na porta. A porta se abriu com violência. Rodrigo entrou, o rosto vermelho, o olhar perdido. Fedia a cerveja e cigarro. Ele tropeçou nos próprios sapatos que deixara no corredor de manhã e quase caiu. "Que porra é essa?" ele gritou, virando-se para ela. "Por que tá essa bagunça?" Clara congelou. Ela tinha limpado a casa inteira no dia anterior. Não havia bagunça, mas discutir com Rodrigo bêbado era inútil. "Desculpe, eu..." "Cala a boca!" ele rugiu e avançou. Ela recuou, mas ele foi mais rápido. Agarrou-a pelo ombro e a empurrou com tanta força que ela bateu as costas no batente da porta do quarto. Uma dor aguda atravessou sua coluna. Ela gemeu, tentando ficar de pé, mas ele a empurrou de novo. Ela caiu no chão, batendo o joelho com força no laminado. "Quantas vezes eu tenho que dizer para manter tudo no lugar?" ele berrava, pairando sobre ela. "Você é burra, caralho!" Ele ergueu o pé, e ela instintivamente cobriu o rosto com as mãos. O chute acertou suas costelas. O ar saiu de seus pulmões de uma vez. Ela engasgou, tentando respirar, mas só conseguia soltar um chiado. O chute seguinte foi nas costas, depois outro no ombro. Clara se encolheu, tentando se proteger, mas os golpes continuavam. Ele a chutava, socava, o que estivesse ao alcance. Ela ouvia os gritos dele, mas as palavras se misturavam, perdendo o sentido. Havia apenas dor. Uma dor aguda, queimante, que tomava conta de todo o seu corpo. De repente, tudo parou. Rodrigo se afastou, respirando com dificuldade. Clara ficou no chão, incapaz de se mexer. "A culpa é sua", ele disse com a voz rouca. "Me provocou. A culpa é sua." Ele passou por ela, foi para o quarto e bateu à porta. Clara ficou deitada no corredor, olhando para o teto branco. Tudo girava. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Rastejando, apoiou-se na parede. Sentou-se abraçando os joelhos. Respirava rápido e curto. Uma respiração profunda doía demais. Depois de uns 15 minutos, a respiração se acalmou. A dor se tornou mais tolerável. Ela se levantou apoiando-se na parede. Foi ao banheiro e se olhou no espelho. Estava pálida, com olheiras fundas. Puxou o roupão dos ombros. Manchas roxas se espalhavam pelas suas costas e costelas. Algumas já estavam ficando azuis. O ombro doía. O joelho estava inchado. Ela ficou ali, olhando seu reflexo, e sentiu algo frio e pesado se instalar dentro dela. Não era a primeira vez que ele a empurrava ou apertava seus braços, mas foi a primeira vez que ele a espancou. Por tanto tempo, com tanta crueldade, como se ela não fosse humana. Clara vestiu uma camisola que cobria os machucados e foi para a sala. Deitou-se no sofá. Não queria ir para o quarto. Não podia ficar perto dele. Ficou deitada no escuro. E pela primeira vez em 5 anos, não chorou. Não havia lágrimas. Havia apenas um vazio e uma calma estranha, quase distante, como se algo dentro dela tivesse se partido para sempre. Na manhã seguinte, ela acordou por causa da dor. Cada movimento era uma agonia. Ela se sentou com cuidado, apoiou-se no sofá e foi até a cozinha. Rodrigo já estava lá, tomando café. Ele ergueu os olhos para ela. Havia irritação, mas nenhum arrependimento. "Por que levantou? Vai deitar se está doendo", ele resmungou.
Clara, em silêncio, pegou um copo d'água, bebeu e voltou para a sala. Rodrigo a chamou. Escuta, eu vou sair numa viagem de trabalho. 3 dias. Volto na quarta. Então, você se vira aí. Ela sentiu sem se virar. Ouviu-o se levantar e sair. A porta bateu. Ele tinha ido embora. Clara voltou para a cozinha. Sentou-se e apoiou a cabeça nas mãos. A dor pulsava nas costas, nas costelas, mas a dor interna era pior. Ela ficou assim por 15 minutos. Então, pegou o celular e ligou para uma antiga amiga, Vanessa, com quem não falava há mais de 1 ano. Vanessa atendeu no 3º toque. Clara, é você? Caramba, quanto tempo! Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo, mas sua voz está estranha. Aconteceu alguma coisa? Clara quis mentir, dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela sussurrou: Não, não está tudo bem. Vanessa ficou séria do outro lado. O que foi? Ele me... Clara não conseguiu terminar. O Rodrigo? Clara, ele te bateu? Sim, ontem. Vanessa soltou um palavrão. Onde você está? Em casa. Ele está aí? Não, ele viajou a trabalho. Ok, me escuta com atenção. Você vai pegar seus documentos, algumas roupas e vir aqui para casa. Aliás, não, espera. Você está com marcas? Hematomas? Sim, muitos. Então, primeiro você vai ao pronto-socorro. Está me ouvindo? Agora. Você precisa registrar essas agressões, pegar um atestado, um laudo médico. Isso é fundamental, você entende? Clara ficou em silêncio, processando. Pronto-socorro, laudo, registrar. Clara, você está me ouvindo? Estou. Você vai? Eu não sei. Estou com medo. Eu sei, amiga, mas você precisa. Senão ele vai continuar te batendo. Esse tipo de cara não para sozinho. Clara fechou os olhos. Sabia que Vanessa estava certa, mas a ideia de sair de casa, ir ao hospital, contar a estranhos o que aconteceu, parecia impossível. Tudo bem, ela disse baixinho. Eu vou tentar. Isso, e depois me liga. Eu te ajudo. Se precisar, eu te busco aí. Clara desligou. Ficou sentada, olhando a chuva fina. Será que ela conseguiria? Levantar, se vestir, ir ao hospital, mostrar os hematomas para um médico e dizer em voz alta: Meu marido me espancou. 10 minutos se passaram. Ela se levantou, foi ao banheiro e olhou os hematomas novamente. Estavam piores, roxos, azuis, com bordas amareladas. Ela pegou o celular e tirou várias fotos. As mãos tremiam, mas ela se forçou a fotografar cada marca, de vários ângulos. Vestiu um jeans e uma blusa escura de manga comprida. Pegou a bolsa, documentos e saiu. Na rua estava frio e úmido. Ela foi até o ponto de ônibus, encolhida. Pegou o ônibus até o hospital municipal, entrou e procurou o pronto atendimento. A sala de espera tinha algumas pessoas. Ela sentou e esperou. Foi chamada 20 minutos depois. A médica, uma mulher de uns 50 anos com um rosto cansado e indiferente, perguntou: O que aconteceu? Clara engoliu em seco. Eu fui agredida. Por quem? Meu marido. A médica assentiu, sem mudar de expressão. Provavelmente não era a primeira vez que ouvia isso. Tire a roupa, vamos examinar. Clara tirou a blusa. A médica examinou os hematomas em silêncio. Apalpou suas costelas. Não há fraturas, ela disse por fim. Mas são contusões sérias. Vou te passar uma pomada. Você quer um atestado? Sim, por favor. A médica sentou-se e começou a preencher os papéis. Clara se vestiu, sentindo uma dificuldade imensa de respirar. Aqui está. A médica entregou o papel. Todas as lesões estão descritas. Se você for fazer um boletim de ocorrência, isso vai ajudar. Obrigada.
A médica hesitou e disse mais baixo: saia de perto dele. Se ele já bate, vai bater de novo. Eles não mudam. Clara saiu do consultório. No corredor, encostou-se na parede e fechou os olhos. O atestado estava em suas mãos. Ela sentiu um alívio estranho. Ela tinha uma prova, um documento oficial que confirmava que ela não tinha imaginado, que não era culpa dela. Rodrigo a havia espancado, e agora estava registrado. Ela pegou um táxi de volta para casa. Voltou, sentou-se no sofá, olhou as fotos no celular, olhou o atestado. Era tudo real. À noite, Dona Sônia ligou. Clara olhou para o nome na tela por um longo tempo antes de atender. Alô, Clarinha. Como está, meu Rodrigo? Boa noite, Dona Sônia. O Rodrigo está viajando a trabalho. Ah, sim, ele me disse. Escuta, ele me ligou ontem, se queixando que você relaxou de novo com a casa. Clarinha, você tem que cuidar da ordem. Clara ficou em silêncio, apertando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Está me ouvindo? A sogra insistiu. Estou. Pois então, eu não te falo à toa. Um homem tem o direito de colocar a esposa no lugar dela se ela sai da linha. Isso é normal, entende? Meu falecido marido também me deu uns apertos de vez em quando. E nem por isso. Eu aprendi a me comportar. Clara fechou os olhos. A sogra continuava falando, mas as palavras perderam o sentido. Um gelo se formou dentro dela. Então, não guarde mágoa dele, Clarinha. Ele é homem, trabalha, se cansa. Você tem que criar um ambiente de paz. Eu entendo, Clara disse, fria. Ótimo! Tchau, querida. Clara desligou. Ficou sentada, imóvel. Pela primeira vez em 5 anos, ela não sentia medo. Sentia apenas uma certeza fria e cristalina. Isso não podia mais continuar. Ela não ia passar o resto da vida ao lado de um homem que a espancava e dizia que a culpa era dela. Não ia ouvir uma sogra que achava a agressão algo normal e a aconselhava a ser mais obediente. Ela pegou o celular, olhou as fotos, olhou o atestado. Pegou a pasta de documentos no armário, a escritura do apartamento. A kitnet era dela, herança da avó, de antes do casamento. Rodrigo sempre agiu como se fosse dos dois, mas legalmente não era. O apartamento era só dela. Rodrigo voltaria na quarta-feira. Ela tinha 3 dias. 3 dias para mudar sua vida. Naquela noite, ela dormiu profundamente. Acordou no sábado sentindo não esperança, mas determinação. Não havia mais para onde recuar. Ela tinha 3 dias. Primeira coisa, ligou para um chaveiro. Achou um anúncio online. Preciso trocar a fechadura da minha porta, agora. O homem deu o preço, ela aceitou. Enquanto esperava, ela limpou a casa. Não por obrigação, mas para manter as mãos ocupadas. O chaveiro chegou. Um homem de macacão sujo de graxa. Fechadura velha. Tem que trocar. Troque. Coloque a mais segura que o senhor tiver. Em 40 minutos estava pronto. Aqui estão. 2 jogos de chaves. Ela pagou, fechou a porta e se encostou nela. O primeiro passo estava dado. Rodrigo não poderia mais entrar. Ela pegou a escritura, tirou fotos, fez cópias na impressora velha, guardou os originais num pequeno cofre que também era da avó. E agora? Precisava de testemunhas. Lembrou-se de Dona Zilda, a vizinha fofoqueira. Normalmente, Clara a evitava, mas agora, que todos soubessem. Desceu até o primeiro andar e bateu. Dona Zilda abriu imediatamente. Clarinha, que surpresa! Entra, entra! O apartamento dela era pequeno, cheirava a remédio e bolo. Senta, vou passar um café. Obrigada, Dona Zilda, mas não precisa. Eu vim rápido. Eu preciso lhe contar uma coisa. A velha senhora a encarou. Aconteceu alguma coisa? Você está tão pálida. Clara respirou fundo. Puxou a manga da blusa mostrando o hematoma roxo no pulso. Depois, afastou a gola, mostrando o outro no ombro. Dona Zilda levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus do céu! Quem fez isso? Foi o Rodrigo. Sexta-feira. Ele me espancou. O Rodrigo? Mas um rapaz tão educado? Só quando está sóbrio e de bom humor, Clara disse, exausta.
Ele grita, quebra as coisas e agora começou a bater. Minha filha, você foi na polícia? Não. Mas eu fui ao pronto-socorro. Tenho um atestado. E o que você vai fazer? Vou me divorciar. Dona Zilda a abraçou. Clara congelou. Não lembrava a última vez que alguém a tinha abraçado daquele jeito. Não tenha vergonha, querida, a vizinha sussurrou. A culpa não é sua. A culpa é daquele canalha. Obrigada, Dona Zilda. Eu preciso ir. Claro, claro. Se precisar de qualquer coisa, grite. Eu chamo a polícia. Segundo passo, completo. Agora Dona Zilda sabia, e logo o prédio inteiro saberia. À noite, ela ligou para seu primo, Bruno. Eles não eram próximos, mas Bruno trabalhava com segurança. Era um cara forte e confiável. Bruno, é a Clara. Preciso da sua ajuda. Ela contou tudo. Bruno ouviu em silêncio, soltando alguns palavrões. Clara, por que você aguentou tanto tempo? Eu achava que a culpa era minha, que se eu me esforçasse mais ele melhoraria. Esse tipo não melhora. O que você quer que eu faça? Ele volta na quarta-feira à noite. Eu quero que você esteja aqui, com os amigos se puder, só por precaução. Entendido. Que horas? Acho que por volta das 7. Estaremos aí às 6. Levo 3 caras da academia. Se ele tentar qualquer gracinha, a gente acalma o bicho. Obrigada, Bruno. Que isso, prima? Família. Se cuida. Ela desligou sentindo um calor. Ela não estava sozinha. No domingo, ela decidiu mudar o apartamento. Começou a guardar todas as coisas de Rodrigo que estavam espalhadas. O casaco dele no corredor, os tênis debaixo do sofá, a espuma de barbear do banheiro. Tudo foi para uma caixa de papelão grande que ela deixou perto da porta. Depois, tirou do armário suas próprias coisas. Um cachecol colorido que uma amiga lhe dera, Rodrigo dizia que era chamativo, ela o pendurou no cabideiro. Pegou fotos antigas, dela com as amigas antes do casamento, e as colocou em porta-retratos na estante. Rodrigo dizia que estragavam a decoração. No fim do dia, o apartamento parecia respirar melhor. Como ela. Segunda e terça, ela tirou folga. Precisava se preparar para a quarta. Separou seu melhor terninho azul marinho. Sentou-se e planejou o que diria, sem emoção, sem choro. Apenas fatos. Na terça, foi ao mercado. Comprou os ingredientes para um verdadeiro banquete. Carne para assar, batatas, legumes, ingredientes para uma torta de maçã. Tudo o que Rodrigo amava. Deixou a carne marinando, que ele ficasse feliz, pela última vez. O plano era simples. Ele chegaria, veria a casa limpa, a mesa farta, ela arrumada. Pensaria que ela tinha se submetido, que ele a havia quebrado. E então, quando ele estivesse relaxado e satisfeito, ela lhe diria a verdade. Bruno e os amigos chegariam antes. Seriam as testemunhas. Rodrigo era um covarde. Ele só batia em quem era mais fraco. Quarta-feira. Clara acordou às 6. A tensão era palpável. Ela começou a cozinhar. Assou a carne, preparou os acompanhamentos, fez a salada. Às 3 da tarde, a torta de maçã saiu do forno, espalhando um cheiro delicioso pela casa. O último bolo que ela assava para ele. Às 4 começou a arrumar a mesa. A toalha branca de linho, a louça boa da avó, com bordas douradas, taças, talheres, guardanapos, parecia uma ceia de Natal. Às 5 ela se arrumou. O terninho azul, cabelo preso, maquiagem leve. Olhou-se no espelho. Estava pálida, mas seus olhos tinham uma determinação fria. 5:30, a campainha tocou. Era Bruno, com 3 homens enormes. E aí, prima, como você está? Bem? Entrem. Eles entraram. Olharam a mesa posta. Cheiro bom, disse um deles. É carne assada. Podem comer depois se quiserem. Tem certeza disso, Clara? Não mudou de ideia?
Bruno perguntou. Não mudei. Eles se sentaram num canto da sala. Clara trouxe a comida para a mesa. Às 7 em ponto, ela ouviu passos no corredor. O coração disparou. Os passos pararam na sua porta. O som da chave tentando girar na fechadura. 1, 2 vezes. Silêncio. Então, a campainha tocou de forma agressiva. Clara respirou fundo e abriu. Rodrigo entrou, já reclamando. Que merda aconteceu com a... Ele parou. Viu a mesa, a comida, viu Clara, elegante. A expressão dele mudou. Um sorriso arrogante surgiu. Olha só que beleza, ele disse tirando o casaco. Eu não disse? Umas porradas e você fica um seda. Tinha que ter te educado há mais tempo. Clara ficou parada, olhando para ele. Ele foi até a mesa, esfregando as mãos. Agora sim, isso é ordem. Isso é... Foi quando ele viu Bruno e os outros 3 homens sentados no canto. O sorriso de Rodrigo desapareceu. Quem são esses? Testemunhas, disse Clara, calmamente. Sentem-se, rapazes. Ela disse aos amigos de Bruno. Eles voltaram para a mesa. Clara pegou uma pasta de cima da estante e a colocou na frente de Rodrigo. Senta, Rodrigo. Eu vou te explicar o motivo da festa. Ele sentou, desconfiado, olhando de Clara para os homens. Clara ficou de pé, do outro lado da mesa. Sua voz era firme e fria. Primeiro, o apartamento está registrado unicamente no meu nome. Aqui está a escritura. Foi herança da minha avó, antes de nos casarmos. Você não tem direito legal a ele. Rodrigo franziu a testa, pegou o papel, lendo apressadamente. Segundo, eu troquei as fechaduras. Sua chave não serve mais. Ela tirou o atestado médico do pronto-socorro e jogou sobre a escritura. Terceiro, este é o laudo médico das agressões de sexta-feira. E eu tenho fotos de cada hematoma. Tudo documentado. Rodrigo olhou para o papel, os olhos vidrados. Quarto, Clara permitiu-se um sorriso gelado. O prédio inteiro já sabe que tipo de marido maravilhoso você é. Eu contei tudo para a dona Zilda. E você sabe como ela gosta de espalhar notícias. Todos sabem que você me espancou. Rodrigo se mexeu, como se fosse levantar, mas Bruno deu um passo à frente e ele parou. Do que você está falando? Ele finalmente conseguiu dizer. Que hematomas? Você enlouqueceu? Cala a boca! Clara o cortou e ele se calou chocado. Ela nunca tinha falado assim com ele. Eu ainda não terminei. Ela o encarou. E agora, o mais importante. Eu pedi o divórcio. Hoje, estamos comemorando a sua saída. Você tem 10 minutos para pegar o resto das suas coisas e ir embora. Rodrigo abria e fechava a boca, como um peixe fora d'água. Seu rosto ficou vermelho. Você não pode fazer isso. É a minha casa também. Não, é a minha casa. A lei está do meu lado. Bens adquiridos antes do casamento não são compartilhados. Rodrigo se levantou de um salto, balançando a mesa. Você pirou de vez. Acha que eu vou sair assim? Bruno e seus amigos se levantaram também, formando uma parede ao lado de Clara. Rodrigo olhou para eles, e o medo surgiu em seus olhos. 10 minutos, Rodrigo. Clara repetiu. Tem uma caixa com a maior parte das suas coisas ali na entrada. Pegue o que falta e suma. Você vai se arrepender disso. Ele sibilou. Eu vou acabar com... Tenta. Ela o interrompeu. Eu tenho o laudo. Tenho as fotos. Tenho testemunhas. Se você encostar um dedo em mim de novo, eu vou até o fim. Entendeu? Rodrigo ficou parado, respirando com dificuldade, os punhos cerrados. Então, deu meia volta e foi para o quarto. Clara ouviu o barulho de gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas. 7 minutos depois, ele saiu com uma mochila, o rosto vermelho. Pegou a caixa no corredor. Virou-se para Clara, abriu a boca, mas não disse nada. Apenas saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Clara ficou parada, ouvindo os passos dele descendo a escada. Ela trancou a nova fechadura.
Encostou a testa na porta e fechou os olhos. O corpo todo tremia. Clara? Bruno chamou, baixinho. Você está bem? Ela se virou, olhou para ele e para os outros. Estou, ela disse. E então ela sorriu. Estou ótima, na verdade. Bruno a abraçou e ela se permitiu relaxar, sentindo a tensão finalmente ir embora. Ela não chorou. Bom, disse um dos amigos de Bruno olhando para a mesa. Então, vamos comemorar? Porque o cheiro dessa carne está incrível. Clara riu. Uma risada alta, genuína. Vamos. Eles comeram, conversaram sobre trabalho, futebol. Clara se sentia como se tivesse acordado de um longo pesadelo. Os rapazes foram embora perto das 10. Bruno ficou por último. Se ele aparecer, me liga na hora. E aparece lá em casa. Minha esposa está com saudades. Obrigada, Bruno. De verdade. Ele saiu. Clara trancou a porta e deslizou até o chão do corredor. Ficou ali sentada por um longo tempo. Depois, levantou-se, limpou a mesa, lavou a louça. Rodrigo tinha ido embora. Ele não voltaria. O apartamento era dela. Ela estava livre. Perto da meia-noite o telefone tocou. Dona Sônia. A voz da sogra era histérica. O que você fez? O Rodrigo me contou tudo. Você o expulsou. Como se atreve? Clara ouviu em silêncio enquanto a mulher gritava sobre ingratidão, sobre como ela se arrependeria. Quando ela finalmente parou para respirar, Clara disse calmamente. Dona Sônia, seu filho me espancou. Eu tenho um laudo médico. Se a senhora quiser, posso mandar as fotos dos hematomas. Ele tinha o direito! Você saiu da linha! Ele só te colocou no seu lugar. É normal. Não, disse Clara. Não é normal. E eu não vou mais tolerar isso. Como você se atreve? Clara desligou e bloqueou o número. Acabou. Sem mais gritos, sem mais sermões. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto. No espelho viu uma mulher cansada, mas seus olhos não estavam mais assustados. Havia força neles. 4 semanas se passaram. 4 semanas de silêncio e paz. Os hematomas desapareceram, mas as marcas internas demoraram mais. O divórcio saiu rápido no fórum. Sem filhos e sem divisão de bens, já que o apartamento era dela. Rodrigo tentou contestar, mas o advogado de Clara rapidamente mostrou que ele não tinha chance. No dia da audiência, Rodrigo apareceu. Tentou falar com ela no corredor, mas Bruno estava lá, e ele recuou. Na segunda audiência, ele parecia um farrapo. O juiz perguntou se ele tinha objeções ao divórcio. Ele balançou a cabeça. Não tinha mais nada. Clara saiu do fórum, respirando o ar frio de janeiro. Livre. Uma semana depois, Dona Zilda ligou, cheia de novidades. Clarinha, você não vai acreditar. O Rodrigo está morando com a mãe. E sabe o quê? A Dona Sônia agora está reclamando para todo mundo. Diz que o filho a atormenta, grita com ela quando bebe. E ele bebe todo dia. E outro dia, acredita que ele a empurrou? Ela caiu, machucou o braço. Eu mesma vi o roxo nela, no mercado. Clara ouviu em silêncio. A mulher que dizia que o homem tinha o direito, agora estava provando do próprio veneno. E ela o expulsou? Perguntou Clara. Que nada. Diz que é coração de mãe, que não pode, onde o pobre menino vai morar. Pobre menino. Agora é ela quem apanha. Eu acho é justiça. Sim, Clara disse baixinho. Justiça. Clara desligou. Rodrigo agora era problema de sua mãe. A mulher que o ensinou que esposas podiam ser educadas com força. O círculo tinha se fechado. No trabalho, as coisas melhoraram. Mariana se reaproximou. Clara, você parece outra pessoa, mais viva. Eu me divorciei, Clara explicou. Sério? Que bom! Antes só do que mal acompanhada, né? Vamos tomar um café sexta depois do trabalho? As meninas vão. Antes Clara recusaria. Mas agora, Rodrigo não existia mais. Vamos,
Eu adoraria. Elas foram. Riram, conversaram. Clara se sentiu descongelando. Ela decidiu reformar o apartamento. Pintou as paredes de um azul claro suave. Rodrigo odiava cores. Dizia que irritavam. O trabalho foi cansativo, mas libertador. Quando terminou, ela foi a um abrigo de animais. Sempre quis um gato, mas Rodrigo era contra. Sujeira, pelo, cheiro. Ela escolheu um gato laranja e branco, grande, com olhos verdes inteligentes. O nome dele é Rajado, disse a voluntária. Os donos anteriores se mudaram e o abandonaram. Clara o levou para casa. Rajado se adaptou imediatamente. Deitou-se no sofá, ronronando. Bem-vindo ao lar, Rajado, ela disse, fazendo carinho nele. Era uma felicidade simples, silenciosa. Em março, Clara se matriculou num curso de inglês. Era um sonho antigo. Rodrigo dizia que era dinheiro jogado fora. Nas aulas, ela conheceu Alice, que tinha uma pequena loja online e precisava de uma contadora. Clara aceitou o trabalho extra. Era mais um passo em direção à sua independência. Em maio, ela recebeu uma promoção no trabalho. O salário aumentou. Com o dinheiro extra, ela comprou uma passagem para Porto de Galinhas, sozinha, pela primeira vez. Um dia, em junho, ela viu Rodrigo na rua. Ele estava num ponto de ônibus, encolhido dentro de um casaco sujo, o rosto abatido, barba por fazer. Parecia um mendigo. Clara parou, olhando para o homem que ela temera por 5 anos. Ele parecia tão pequeno, tão insignificante. Ela não sentiu pena, não sentiu raiva, não sentiu nada. O ônibus chegou, ele entrou e foi embora. Clara se virou e foi para casa. No fim de agosto, ela estava em Pernambuco. O primeiro voo, a primeira vez no mar. Ela ficou na areia, descalça, sentindo o sol. As ondas batiam em seus pés. Ela fechou os olhos e sorriu. Era isso. Felicidade. Ela entrou na água morna e começou a nadar. Nadou para longe. Depois virou de costas, flutuando, olhando o céu azul infinito. Quando voltou, Bruno mandou notícias. Rodrigo tinha brigado feio com a mãe e saído de lá. Agora morava numa pensão barata na periferia e trabalhava como carregador num depósito. Dona Sônia, segundo os vizinhos, estava doente e tinha envelhecido 10 anos. Clara leu a mensagem e a apagou. Não era mais problema dela. No seu curso de inglês, ela conheceu Marcelo. Ele era programador, alguns anos mais novo. Era calmo, educado, engraçado. Ele a convidou para um café. Ela aceitou. Eles começaram a sair, sem pressa. Cinema, museus, caminhadas. Ele não a pressionava. Um dia, ela contou brevemente sobre seu casamento. Marcelo ouviu e disse: "Foi difícil, mas você superou. Você é forte." Ela não sabia o que o futuro com Marcelo reservava, mas não importava. O importante era que agora ela podia escolher. Novembro chegou, trazendo as primeiras chuvas frias do fim do ano. Exatamente 1 ano atrás, ela estava caída no chão do corredor, espancada, pensando que sua vida tinha acabado. Mas ela se levantou. Ela mudou sua vida. Clara foi até a estante e pegou o porta-retrato. Era ela, na praia em Porto de Galinhas, bronzeada, sorrindo. Ela olhou para aquela mulher. Ela tinha feito um longo caminho. Do medo à liberdade. E ela tinha uma vida inteira pela frente. A vida dela. Colocou a foto de volta. Rajado ronronava no parapeito da janela, olhando a chuva cair. O apartamento estava quente e silencioso. Ela foi à cozinha, colocou a chaleira no fogo e pegou sua xícara favorita, a azul com flores brancas. Fez um chá de hortelã e sentou-se à mesa, sentindo o calor em suas mãos. Silêncio, paz, liberdade. Era tudo o que ela precisava para ser feliz.